Agora sim, seja bem-vindo ao programa Tribuna Livre, que estamos aqui de segunda a sexta. Pedimos desculpas, hoje estava programado o secretário de Educação, Paulo César, mas ele acabou ficando preso nas chuvas lá em São Paulo. Então, não pôde vir, mas temos aqui, substituindo à altura, a Chapa 2 e a Chapa 1, que concorre a um mandato no STAP. Do nosso lado esquerdo aqui, Viviane. Seja bem-vindo, Viviane. Boa noite, Roberto. Boa noite, servidores e todos que assistem ao Tribuna Livre. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Do lado da Viviane está o Walter. Seja bem-vindo, Walter. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos e todas que estão assistindo. Do meu lado direito aqui, o seu lado esquerdo, está o Alexander. Seja bem-vindo, Alexander. Boa noite aos telespectadores e a todas e todos, e obrigado pelo convite também. Perfeito. E completando a mesa, o nosso amigo Raul. Seja bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Boa noite a todos, principalmente aos servidores que estão nos escutando. Um grande prazer aqui. Nós estamos ainda com a plateia. Estamos com o Mário, que é da Atos. Estamos com o Raul, que é da Acerte, e o companheiro lá, eu não sei o nome dele. Fala mais alto, Luiz. Luiz Carlos. Luiz Carlos, seja bem-vindo, Luiz Carlos. O pessoal aqui já é de casa. Boa noite, Viviane. Boa Que noite. história é essa de que você retirou a candidatura? Pois é. Olhando naquela câmera ali, por favor. Não foi a Vivi que retirou, foi um processo coletivo, novamente, como tem sido a construção dessa Chapa 2. E, com certeza, foi um processo muito doloroso. Foi uma decisão dolorosa que precisamos tomar, tivemos que tomar diante das condições que foram colocadas e dadas para a Chapa 2 disputar esse processo eleitoral. Nós pensamos que o nosso maior desafio seria inscrever a chapa naqueles apenas 2 dias. E qual foi a surpresa que depois da inscrição dessa chapa, ao pedir e saber de uma dita assembleia ocorrida no dia 18 de dezembro às 14 horas, horário em que nenhum dos servidores soube dessa assembleia e na conversa que fizemos com a categoria, ninguém participou dessa assembleia, mas existia uma ata que foi entregue apenas 10 dias após a solicitação e, para piorar, não foi registrada em cartório, que é um dever do sindicato registrar as atas em cartório, e, ao ler essa ata, nos deparamos com uma situação assim absurda, na nossa avaliação, de uma pessoa chamada Josinaldo, que não é servidor, e depois descobrimos que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele sabia dessa assembleia, nós servidores não sabíamos, mas ele nessa assembleia apresentou uma lista com 80 nomes para presidentes e mesários do pleito eleitoral. Esses mesários são os que conduzem as urnas itinerantes e assim que soubemos disso, solicitamos a comissão eleitoral, a partir da reunião da comissão eleitoral, paridade, igualdade, que 50% fosse indicado pela Chapa 1 e 50% indicado pela Chapa 2. Isso foi negado, utilizando o argumento que foi tirado em assembleia. Essa dita assembleia que questionamos a sua legitimidade e, inclusive, a sua realização, já que servidor nenhum foi convidado e servidor nenhum participou. Então, diante disso, nós lançamos nosso próprio jornal, apresentamos o que estava em jogo com a falta de paridade no processo. Ontem lançamos outra carta exigindo a paridade e hoje pela manhã apresentamos uma última tentativa a solicitação de que fosse garantidos os mesários. Novamente foi negado e, como havíamos discutido ontem, se isso fosse negado, nós iríamos nos retirar do pleito por respeito ao voto do servidor. Todas as dificuldades que tivemos para dialogar com o servidor, porque nenhum de nós foi liberado, nenhum da chapa. Nós dialogamos nos períodos ali do almoço, ou entrando mais cedo nos locais de trabalho, mas em respeito e o depósito de confiança que foi colocada para a gente, nós não poderíamos continuar no processo em que não está garantida a lisura, onde uma urna sai acompanhada por um presidente,
2 mesários, um motorista e um fiscal, todos ligados à chapa 1. Então, como é que a gente pode garantir que não haverá fraude no transporte de um local para outro? Então, por isso, com pesar, né, da própria chapa e no diálogo com o colega servidor hoje na base, nós explicamos o porquê tiramos a candidatura por respeitar esse voto, e nós não iríamos legitimar uma fraude, né? Nós não iríamos esperar o resultado fraudado para dizer que sabíamos que não tinha mesário, que não tinha paridade e parecer que seria um discurso de perdedor. Não, nós temos noção de que se a eleição fosse limpa, nós ganharíamos essa eleição e estaríamos trabalhando, né, pedindo o voto até às 19 horas do dia 20 de amanhã. Mas, como não foi garantida essa lisura, essa paridade no processo, nós temos responsabilidade com o servidor que conversamos e por isso foi retirado, nos retiramos do pleito. Doutor Cristiano de Sá nos acompanhando, Cícero Caraça, Sônia Marques, Elias Graneiro, Eliel Nunes. Eu não vou poder ler tudo que estão aqui, tem muita coisa. Luiz Carlos Peninha, Mônica Santos, Sônia Marques, Luiz Carlos, Mônica Santos, Fábio Guarani Caiová, um monte de gente aqui. Quero agradecer a todos. Pois não, Walter? A gente, com relação ao dia de hoje, né, Roberto, a gente visitou várias unidades da prefeitura, a gente foi dialogar com os servidores, seguindo o roteiro aí das urnas. O que você sentiu? A gente sentiu uma grande recepção dos servidores e, assim, ao mesmo tempo, uma certa tristeza, né? Assim como nós, como disse a Viviane, ficamos tristes de ter que tomar essa opção por uma falta de democracia, né, por uma falta de visura no processo, por um risco de fraude muito grande. Os servidores também nos receberam dizendo assim, poxa vida, mas a gente estava esperando para poder votar na chapa 2, né, porque a gente quer mudança, a gente precisa renovar, né. Isso não seria um bom motivo para continuar? Então, o problema é assim, como disse a Viviane, a gente não pode falsear a conversa com os servidores, né? A gente vem dizendo desde o início da campanha, a gente vem pedindo para ter paridade no processo. E essa discussão a gente tem feito nos nossos jornais, todos os nossos materiais de rede, a gente está pedindo isso. Perfeito. E não poderia dizer agora para o servidor que as coisas estão normais, que o processo está correndo de forma legal e legítima e com todo mundo participando. E a gente participar seria dizer isso, olha, participaram com igualdade, e não é verdade. Alexander, seu posicionamento. Meu posicionamento é igual da Vivi, do Walter. A decisão custou 2, 3 dias de reuniões nossas para serem tomados, né? A gente até às 7 horas da manhã de hoje, nós estávamos tentando a paridade e fomos recebidos com uma certa truculência do advogado do sindicato, né? Qual o nome dele? Marcelo, doutor Marcelo. E uma certa falta, porque nós somos servidores, como os diretores do sindicato, como a categoria nós somos servidores, nós entendemos que o sindicato, os donos são a categoria, os diversos 25 mil trabalhadores da prefeitura, da Câmara, do IPREF, da Proguaru, e a gente lutou até o último instante, judicialmente, politicamente, e nos foram negados isso, né? Nós entendemos que o estatuto que eles defendem, que foi feito com base no Código Civil, nós não temos acordo com aquele tipo de estatuto, precisa ser democratizado e não dava para a gente compactuar com o que está errado, né? Como a Viviane falou, na sua fala, salientou bem, é uma fraude essa eleição. Entendeu? Para nós é uma fraude. Eu também corri trecho, vou perder esses 2 dias, vou ser descontado esses 2 dias, não estou liberado, nenhum de nós aqui estamos liberados. E a gente sentiu uma receptividade muito grande. Eu corri o São João hoje, as pessoas, ao mesmo tempo que nos recebiam bem, né, chapa 2, do jeito que nós estamos aqui uniformizados, receberam com uma certa decepção, tristeza, e a gente teve que explicar com toda a paciência do mundo, para servidor e para o servidor. E o que eu senti é o mesmo que o Walter falou também. A gente ganharia essa eleição se ela fosse democrática. E tudo que nós estamos pedindo para o país é que ele seja um país justo e democrático, né? Então nós gostaríamos que as eleições no STAP também fossem democráticas, que
Eu, no meu ponto de vista, até comentei dentro da chapa, o mais difícil não foi pegar o edital, então, a gente estava patinando no mais fácil, porque o mais difícil foi o posterior, entendeu? É isso que eu tenho para falar nesse momento. Raul, seu posicionamento, eu lamento, né, que na verdade eu acho que tem que lutar, mas vocês devem ter os motivos para você. Você acha que o maior erro é essa não paridade nos fiscais ou tem mais coisas? Não, o processo é bem amplo. Esse eu acho que é o principal, mas é muito maior. E você falou de luta, né? Eu queria dizer que a gente está na luta e repetir aí o agradecimento bem forte aí aos servidores que nos apoiaram e estão nos apoiando e vão continuar nos apoiando em todo o processo, né? Em especial os trabalhadores da Proguaru, que são subrepresentados sempre aqui na cidade, e dizer então que a nossa chapa tem um representante da Proguaru, né, ativo, e vai continuar a ter esse representante. E é um pouco isso, a fala um pouco muito parecida com a dos colegas, né? A gente está bem cansado, mas continua de forma bem intensiva aí, chegando às vezes até às 3, 4 horas da manhã para acordar às 6 da manhã no outro dia. E a minha avaliação é que a gente está animado porque o jogo está rolando, tem mais coisa pela frente e a receptividade ao longo de todo o dia foi muito grande. Sabe quantas pessoas eu escutei falando que ia votar na chapa da situação, né, para não dizer o nome da outra chapa, né? Nenhuma pessoa. Tem lugares que eram unânimes. Então, a receptividade total, e isso coloca em xeque, isso é uma questão que você perguntou, é muito maior, porque o Brasil hoje precisa de sindicatos fortes pela conjuntura. E o que acontece quando você faz um processo todo fraudulento? Você enfraquece a categoria. Então, é importante que a gente continue na luta junto com os trabalhadores e servidores de Guarulhos. Viviane, se, como você acredita, e o próprio Raul falou, existe muita gente do lado de vocês querendo sair, por que sair da chapa? Não seria mais... eu sei que é bastante complicado, mas de repente enfrentar a situação e continuar na disputa ou não? Me explica isso. Então, como eu havia dito, se a gente tivesse a certeza que teríamos todas as urnas com paridade, mesário 1 da chapa 1, mesário 2 da chapa 2, fiscal de uma chapa, fiscal da outra, isso garantiria, e tenho certeza que nós não iríamos nos retirar do processo, mas é uma condição sem a qual não é possível garantir a lisura. Esse é o grande problema, nesse momento, a paridade. Um dos grandes problemas, qual porque seria outro? O próprio processo democrático dessa eleição é problemático. Primeiro, uma eleição uma assembleia é convocada ao apagar das luzes do ano letivo, 18 de dezembro, em horário em que o servidor não pode participar. Então, já atinge o processo democrático. Nessa eleição, nessa assembleia, é decidida que as eleições serão agora, 19 e 20, com a posse apenas no próximo ano, em 9 de fevereiro de 2021. O que acontece aí nesse intermédio, que uma chapa ou outra vai ganhar e a atual gestão continua cumprindo seu mandato. E os desdobramentos dessa assembleia, que não está registrada em cartório, isso é um problema grave. E por que demorar 10 dias para apresentar a ata dessa assembleia, inclusive faltando a lista de presença, com o argumento de que as pessoas não autorizaram a publicação. Mas não tem que ir para cartório, não é documento público, então foram questões que já nos deixaram assim de pé atrás. E a própria indicação, né, de 80 pessoas que são ligadas a sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos químicos, vinculados aí à força sindical, e que nós não conhecíamos, não são servidores, estão seguindo esse estatuto que tem sérios problemas, né, de fiscal precisa ser servidor e não tem liberação, mas mesário pode ser qualquer um encontrado por aí pelos sindicatos ligados à força sindical. E aí não ter uma paridade nesse recolhimento dos votos, porque o problema não é contar o voto,
é recolher. E nós não confiamos que com 5 pessoas ligadas à chapa 1, não haverá fraude no trânsito de um local para outro. Então, por entender que essa é uma questão sem a qual não existe um processo democrático de fato, nós retiramos a candidatura para não legitimar uma fraude. Nós não teríamos coragem de chegar ao servidor e dizer, olha, nós sabíamos o que estava acontecendo, utilizamos o seu voto, jogamos o seu voto no lixo e agora a gente está reclamando que sabia, que não sabia, vamos pedir anulação. Como o Raul falou, nós, assim que soubemos desse processo da Assembleia, nós entramos na Justiça e solicitamos a suspensão para que voltasse à origem, para que voltasse à Assembleia, amplamente divulgada, porque não foi divulgada, e que os servidores pudessem, de fato, construir o processo eleitoral. A juíza não respondeu a essas questões, né, de suspensão, de paridade, ela apenas garantiu que as eleições fossem realizadas hoje e amanhã, e todo o resultado e todos os outros processos estão ainda para ser julgados. Então, a gente tentou de todas as formas, isso precisa ficar claro para o servidor. Precisa estar marcado que a gente tentou, mas precisamos ser também responsáveis com vocês. E junho tem a audiência, né? O julgamento. O Raul, se viu uma pessoa cortando aqui a imagem, é o Raul, que estava fazendo assessoria aqui durante o programa, mas aí não reparou que tem uma câmera aqui. Mas você vê que a assessoria tá demais, eles não param um minuto aqui. Mônica Santos, Camila Lourenço, Simone Conceição, um monte de gente nos acompanhando. E eu vou pedir para vocês compartilharem. Ô Raul, pede para o povo compartilhar. Vamos compartilhar para que mais e mais pessoas ouçam a fala da Viviane. Tem 5 minutos finais aqui. O Mário também. Pedi para todos compartilharem aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, eu queria que vocês falassem sobre isso. Quantas pessoas vocês tinham que indicar? 40, é isso? E eles 40, para dar 80. Isso. Na verdade, são 27 urnas, né? Então, são 14 mesários de cada chapa para poder acompanhar. Vocês têm esses 14 nomes e mais as pessoas... É que eu entendi que seriam uns 40 pessoas. Vocês teriam esses 40 nomes? Nós nos dispomos e precisamos do apoio dos servidores que se dispuseram, né, a ser mesários e ser fiscais do processo. Porque, Raul e Alexandre, eu fiquei pensando, você arrumar 40 negros para se dispor a trabalhar de graça, não é fácil. Não é fácil. Uma coisa é a gente falar aqui, o outro é você e todos nós, no dia a dia, sabemos que a coisa não é fácil. O pessoal quer o benefício do sindicato, mas muitas vezes não quer ir para a luta. Vocês sabem muito bem disso. Nós estamos com um probleminha de luz aqui. Bom, mas nós já estamos nos 5 minutos finais, é isso? Isso. Então, eu vou agradecer ao Walter. Obrigado, Walter. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos pela audiência e saber que a gente não está saindo da luta. A gente retirou a chapa desse pleito, mas a gente está acompanhando, o processo está judicializado, né? E a gente continua aí garantindo aos servidores e servidoras que a gente vai devolver esse sindicato para os servidores. Vou pedir para você continuar compartilhando. Vou deixar a Viviane por último. Raul, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, queria agradecer ao Roberto pelo convite e principalmente a quem nos acompanhou durante toda a campanha, nos ajudando de forma voluntária em todo o processo, e eu fico muito feliz desse processo democrático, colaborativo e militante está acontecendo. Alexander, obrigado por você ter finalmente vindo no nosso programa. Obrigado, Roberto. Eu quero agradecer também o pessoal da minha chapa por estar fazendo parte dela e principalmente a você, servidora, você, servidor, que acreditou no projeto de democratização do sindicato, de retorno da confiança ao sindicato através da nossa chapa. Como meus companheiros e a minha companheira falou, nós nos retiramos do processo eleitoral, mas não da luta. Vamos continuar lutando com vocês, reivindicando melhorias e combatendo principalmente as perseguições e o assédio moral. Pedir para vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, acompanha, mas também deixa o like, é extremamente importante. Viviane, muito feliz de te conhecer. O espaço aqui está sempre aberto, democrático. Obrigado por você ter vindo.
Nós que agradecemos também ao servidor e gostaria de deixar claro que o que uniu essa Chapa 2 foi a necessidade de recuperar o processo democrático do sindicato e a necessidade do momento atual político que vivemos de retirada de direitos a nível municipal, a nível estadual ou nacional, se coloca como extremamente importante o sindicato que ajude a organizar a luta, que mobilize os servidores. Então, isso aqui foi uma parte do processo que unificou essas pessoas dispostas à luta, que sempre estavam presentes nos atos e mobilizações, cada um aqui com uma história diferente, mas sempre uma história de luta. Foi isso que unificou e é isso que vai manter a gente unido. Nós não estamos abandonando o programa que foi construído com o servidor em plenárias específicas, em plenárias gerais, porque a gente quer ouvir de fato e construir essa mobilização e impulsionar para que o sindicato cumpra o que deve ser cumprido, que é lutar pelos direitos dos trabalhadores. Tá certo, muito feliz com a presença de todos aqui. Eu vou para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a Chapa 1. Olha que coisa democrática, bacana. Parabéns, Roberta.